querido irmão, querida irmã, sejam muito bem-vindos a esse podcast especial de 45 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Nós estamos muito gratos porque nesses 45 anos nós temos visto a poderosa mão de Deus agindo em favor da nossa igreja, temos visto a cada dia a graça e misericórdia de Deus se renovando na nossa comunidade e somos gratos por isso. Sim, até aqui o Senhor nos ajudou e a nossa oração é que Deus continue também nos auxiliando a cada instante. E nesse podcast eu convido a você nesses próximos minutos, a participar junto conosco, conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade, da nossa história, e fica o convite para nos fazer uma visita, tomar um café com a gente, ali na rua Peregrino de Oliveira Lino, 228, no bairro de Vila Linópolis. Temos encontros todos os domingos, quintas-feiras. Então, se você ainda não nos conhece pessoalmente, fica o convite para estar conosco. E para esse bate-papo, para esse encontro especial de 45 anos, eu estou aqui com o presbítero Gediel, o Gedão, os mais íntimos. E o Gedão está na nossa igreja já desde o início, desde o começo. Só no presbiterato ele já está há 40 anos. Então ele é o nosso convidado aqui para poder contar um pouco da nossa história, compartilhar com você quem nós somos. Então, muito obrigado, Gedão, pela presença. E, por favor, fale um pouco quem é você, um pouco desse contexto, de como surge a Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Então, meu nome é Gediel Eberkiel, sou presbítero da Linópolis desde 86. Em 1986 fui eleito presbítero e fui reeleito, e a última reeleição foi agora, neste mês de julho. A minha vida sempre foi marcado pela igreja da Vila Linópolis. Apesar de eu ter vindo para Linópolis apenas em dezembro de 76, eu participei dos principais eventos da igreja antes. Ela iniciou os trabalhos em 1964, dia 19 de abril, com uma escola dominical na casa de um dos presbíteros da Igreja Central, que era presidente da UPH. O UPH, que sempre foi uma das principais sociedades dentro da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é justamente reconhecida pelas sociedades internas. E a Igreja, a UPH, sempre foi marcada por iniciar trabalhos evangelísticos, e começou esse trabalho na casa do seu Joaquim, em 1964, 19 de abril. Posteriormente, o trabalho foi dando certo, teve que alugar uma casa, e nessa primeira escola dominical que tivemos na casa do seu Joaquim, o coral da igreja cantou. E o meu pai era regente do coral. E naquela época as crianças acompanhavam os pais, não tinha esse negócio de deixar em casa, com celular. Acompanhava. Então eu tinha 1 ano de idade e certamente eu estava lá presente neste escola dominical inicial. Depois foi transformado em ponto de pregação, que é o primeiro estágio, de uma igreja a ser formada. Posteriormente ficou congregação da igreja. Ponto de pregação é administrada exclusivamente pelo conselho. Congregação da Igreja Presbiteriana, ela é marcada por algumas pessoas eleitas pela própria comunidade, pela própria congregação, certo, sob supervisão do conselho. E depois congregação presbiterial. Nessa congregação, transformação de congregação presbiteriana para presbiterial, teve já pequenos problemas, ou algumas pessoas reclamavam desse passamento aí de status da igreja. Por quê? Porque a congregação presbiteriana dependia exclusivamente da igreja mãe, a igreja central. E financeiramente precisávamos disso. Então algumas pessoas criticavam na época essa mudança para a congregação presbiterial. Mas as pessoas da época queriam, e a igreja, posteriormente, em 1981, onde começa essa história dos 45 anos, dia 26 de julho de 1981, foi elevada à categoria de igreja organizada. Organização mesmo da igreja. Organização da igreja, esses 45 anos. Eu não tive participação nesse primeiro mandato, digamos, de presbiterato, mas a partir de 5 anos, 86, eu já fui eleito presbítero. Mas desde 76 eu frequento a igreja. Esse ano vai fazer 50 anos que eu já estou nessa igreja.
filho de pais crentes, de uma família evangélica, de família presbiteriana. O meu irmão também já é pastor da igreja presbiteriana. E estou aqui nesta longa caminhada desde 1986 como presbítero, mas a igreja com 45 anos de organização em igreja. 86 foi o ano que eu nasci, então o que eu tenho de idade, você tem já, até antes, né, nesse processo da Linópolis. E, Gedão, eu vim de Brasília em 2003 para cá com meus pais, né, na Vila Linópolis. E eu lembro que na frente da igreja ali, né, na esquina, a gente tinha um mercado, eu não lembro agora o nome, acho que era São Tadeu, uma coisa assim do mercado. São Judas. Era supermercado Patrício. Isso, um mercado. E tinha uma farmácia também, onde hoje é a sorveteria, né? Hoje é casa de construção e sorveteria. Então, desde 2003, o bairro tem se transformado, tem mudado. Então, a minha pergunta, assim, para o pessoal entender, como é que era o bairro da Linópolis, como é que era ali esse momento, há 45 anos atrás, o que tinha ali em volta, como que a igreja se comportou, como que eram os cultos, como que funcionava a igreja dentro desse bairro de Vila Linópolis? Olha, o bairro de Vila Linópolis é um bairro tradicional da nossa cidade. E é um bairro muito conservador. Temos lá uma igreja católica da Vila Aparecida, sim, que é muito forte. No início dos trabalhos, as pessoas que estavam lá contam que pressionavam muito este trabalho. Certo. Eles tinham muitas críticas dos vizinhos quanto em relação ao trabalho da igreja presbiteriana. Então é um bairro muito conservador. Tínhamos lá a farmácia na esquina, o mercado, né? E era um bairro tranquilo, sempre foi um bairro tranquilo, mas conservador. Então tivemos muitas dificuldades em relação à evangelização com nossos vizinhos. Os nossos vizinhos lá, às vezes reclamavam, a vizinha do lado, de barulho. Sim, mas sempre continuamos com o trabalho, sempre continuamos lá firmes na fé. Mas a igreja começou a ter pessoas do bairro algum tempo depois. No início era só pessoas vindo de outros lugares distantes. Aí com o bairro crescendo, lógico que outras famílias presbiterianas foram morar lá. E a agenda da igreja? Tínhamos o culto às 19h30. O culto lá era 19h30, quando começou os trabalhos. E depois tínhamos a escola dominical às 9 horas e um culto de estudo bíblico às quartas-feiras, 19h30. Depois tivemos reuniões de orações que eram feitas às sextas-feiras, né, nas casas das pessoas, e fomos muito fortes nisso. A igreja se fortaleceu muito com isso. Chegamos a ter 3 grupos ou 4 grupos de oração na cidade, que tínhamos pessoas que moravam em regiões distantes da Linópolis. Então, no começo nós tínhamos domingo, né, a programação domingo de manhã, domingo à noite, quartas-feiras de estudo bíblicos, e a sexta a igreja se encontrava na casa das pessoas em grupos, né, grupo do centro, grupo do industrial. Então, sim. 4 programações. Além dessas programações que eram da igreja, digamos, do que o conselho tomava fixo, nós tínhamos também muitos trabalhos aos sábados, que ou era da mocidade, ou era da SAF, das crianças, dos adolescentes. A igreja da Linópolis sempre foi muito forte em relação às sociedades internas. Nós não tínhamos um sábado praticamente livre. Todos os sábados tinham trabalho. E quando a gente dizia, olha, esse sábado a gente vai dar um descanso para não ter trabalho, a gente se reunia para comer lanche. Ai, que beleza. Então era um pessoal muito unido, muito ativo, muito ativo nessa questão de coinonia, né? De comunhão. Que beleza. E, Gedão, eu fico pensando assim, né, em 45 anos, quanta história, né? Quanta coisa não passou na igreja. Eu queria que você falasse assim, um pouco sobre isso, sobre as experiências, né? Alguma experiência engraçada que a gente pode contar. Também compartilhar, assim, talvez um momento mais complicado da igreja. Teve reformas mexem com dinheiro, ou outros problemas. Pudesse falar um pouquinho assim, de algo engraçado, né, da nossa história, e também dos momentos difíceis que passamos. Quando eu fui para Linópolis, em 76, tínhamos lá uma mocidade muito ativa, mas eu tinha 13 anos na época, em 79, quando fui para lá. E eu sempre gostei de futebol. Aí no ano de 80,
o ano de 76, peraí, o ano de 77, 78, algumas pessoas da mocidade saíram e ficou desativado a sociedade. A sociedade ficou desativada da mocidade e dos adolescentes. Não tinha sociedade. E como a gente gostava de jogar muito futebol, a cidade podia emprestar quadras de esporte para a gente utilizar. Mas para utilizar essa quadra de esporte, tinha que ter uma diretoria de futebol. Aí eu procurei, na época, o presbítero Zé Maria Inácio de Campos, já falecido, para que a gente pudesse participar do futebol e fizesse uma diretoria ali dos rapazes para jogar futebol. Aí o Zé Maria falou, olha, mas tem sociedade interna? Por que a gente não pega a diretoria de sociedade interna? Pô, nós não temos. Então vamos reorganizar a mocidade. E nós reorganizamos a mocidade junto com os adolescentes, né? Reorganizamos, fizemos uma diretoria, elegemos presidente e secretário para poder participar do futebol. Só que tinha mulheres também, né? Futebol feminino não dá, feminino não ia dar certo. Não ia dar certo naquela época, pelo menos. Aí qual foi a estratégia utilizada então pelo presbítero lá e pela igreja? Vamos reorganizar a mocidade com tudo, com trabalhos aos sábados, com reuniões de oração, com reuniões sociais. E a mocidade foi organizada por causa disso, então. Futebol salvando vidas. Pelo futebol salvando vidas e reorganizando a sociedade, isso lá nos anos de 78. E dizem que a Copa é do Mundo, né? Tá vendo? Brincadeiras à parte, perdão. Né? Outra curiosidade que a gente tinha quando estava na Linópolis, que apenas em 1980, a gente até então tinha cadeiras, 4 cadeiras de madeira comum, que eram as cadeiras antigas, que eram ligadas por uma ripa embaixo. Apenas em 1980 que a igreja, o conselho, conseguiu comprar bancos para utilizar mais comodidade aos membros da igreja nos cultos. E mais cara de igreja também, né? E mais cara de igreja. Nós tínhamos também, naquela época, não existia tantas pessoas com carro. Eu me lembro que lá nos anos de 84, tivemos lá uma ideia de fazermos serenata para as mães. E o grupo da mocidade era muito unido, era muito ativo, resolvemos fazer essa serenata a pé. Então, na madrugada de sábado para domingo, nós fomos na casa de todas as mães da igreja. E olha, tinha pessoas morando no bairro 31 de Março, na Linópolis, no centro, no Sartori, até no acampamento presbiterianos. Passamos a noite inteira andando a pé, casa por casa, cantando para as mães. É uma outra época, outra disposição do pessoal da mocidade, né? Uma coisa que marcou muito a igreja também no início e com muitas dificuldades financeiras foi a questão de não termos um pastor efetivo na igreja, com tempo integral. Apenas em 87, o reverendo Marcos Bonin, seu pai, foi pastor por tempo integral. E isso era muito complicado para a igreja administrar, porque tinha seminaristas, sempre a igreja teve seminaristas, mas não tinha assim uma sequência, que o pastor tinha que dividir em 2 igrejas, 2 cidades diferentes. Então a igreja sofreu muito financeiramente também por causa disso. Apenas em 87, né, tivemos essa questão de um pastor integral mesmo, de tempo integral. Em 1988 tivemos um grande baque também na cidade, que foi até então a divisão da igreja central. Isso também, de certa forma, nos afetou. A igreja central se dividiu, na época, Comunidade da Graça, Igreja Central, sem entrar no mérito disso, mas foi um baque muito grande. A Linópolis acabou sentindo, foi um ano de 88. E uma outra curiosidade nessa época é que eu tinha sido eleito presbítero em 86, e com relação a essa reunião do presbitério de 88, onde houve a divisão, onde houve um julgamento do conselho, dos pastores que estavam lá, foi a primeira reunião do presbitério que eu participei como enviado da igreja, como representante da igreja da Vila Linópolis. Então, de um lado tinha a igreja central, onde eu nasci, onde eu cresci, onde as pessoas que eu admirava e que eram referência estavam sendo destituídas de alguns cargos.
Então isso me marcou muito, profundamente, me marcou muito, mas fez eu crescer muito também. Porque daí eu comecei a entender melhor os mecanismos da igreja, as coisas que podiam acontecer, as falsas promessas, os falsos enviados de Deus. Então deu pra gente entender muito isso. Isso me marcou muito. Outro marco bastante grande na igreja da Linópolis foi em 92, porque até então a gente não tinha casa pastoral. E isso também, financeiramente, para Linópolis era muito difícil. Tivemos muita troca de pastores nessa época. Os pastores ficavam 2 anos no máximo. Por quê? Porque não tinha casa pastoral, via as dificuldades financeiras da igreja e, naturalmente, iam... acabavam indo para outro lugar. Indo para outro lugar onde tinha uma estrutura melhor. Então, apenas em 92 que tivemos a compra da casa pastoral. Uma troca onde tínhamos uma congregação que não estava indo bem, e a gente trocou então esse prédio por uma casa pastoral. E onde foi o bairro da primeira casa? O primeiro bairro foi na Vila Sartori. No Sartori, a primeira casa. Na Vila Sartori. Nós tínhamos o presbítero em disponibilidade, José Neves, que era dono dessa casa, que frequentava a congregação do Sartori, certo. E ele acabou fazendo negócio com a igreja. Então, em 88, isso? Isso foi em 92. 92. Então, a partir de 92, agora a igreja começa a ter uma estrutura melhor, com ter casa uma estrutura pastoral. melhor, com casa pastoral, onde podíamos investir um pouco mais. Bacana. Tivemos um grande problema disso aí também, porque um dos pastores que foram da Linópolis foi o reverendo Sebastião dos Santos. Ele era um pastor, vamos dizer assim, top do presbitério. Era um dos melhores. E nós conseguimos convencê-lo ele ir para Linópolis. E o trabalho começou e muito bem. Que ele era muito bom pastor, mas ele era casado com a dona Rosa Paparotti, que era o braço direito dele da igreja. Então, ele era um pastor top. A igreja começou assim arrebentando, muito bom. Mas, infelizmente, a igreja central, pelos problemas que teve na divisão da igreja, estava sem pastor. E teve uma reunião do presbitério que começou às 7h30 da noite e foi terminar às 5 horas da manhã. Nossa. Porque precisava de um pastor ir para lá. E o único pastor que se dispôs a ir para lá foi o reverendo Sebastião. Então aí, você começam... A igreja tinha dificuldade de troca de pastores. Aí, de repente, opa, esse acertou. Estabilizou. E a hora que ele acertou, tivemos que mudar de novo. Então foram baques muito grandes que a igreja teve, que afetou muito financeiramente a nossa igreja. Afetou muito. Tanto que nós não tínhamos salão social, era uma casa pequena, com cadeiras. Sim. E é o começo da igreja, né? 92, estamos falando ali perto de 10 anos, 12 anos. São os primeiros passos. São os primeiros passos. E eu fico pensando, Gedão, né? Em todas essas questões, essas dificuldades, né? O quanto que Deus tem sustentado a igreja, né? Mesmo com essas trocas, com o que foi acontecendo de improviso ali, a saída de alguns pastores, mas ao mesmo tempo Deus foi sustentando. Em 92 compra uma casa pastoral e vai pegando forma, né? E fala uma coisa, você estava falando, estava lembrando aqui, não vamos citar nomes, mas de um presbítero, queria que você contasse essa história de um presbítero que orava muito durante o culto. E o seminarista foi pregar. E o que você falou pro seminarista desse presbítero aí? Porque, cara, irmãos, é difícil ser seminarista e pregar. Aliás, é difícil ser pastor e pregar. E seminarista ainda pregando numa igreja é mais difícil ainda. E o Gedão, o que você aprontou com esse cara? Eu não, né? Não, imagina. Nós tínhamos lá o saudoso presbítero Euler Batista Pereira, um presbítero muito dedicado ao trabalho, conselheiro da mocidade por muitos anos, mas ele tinha alguns problemas já pela idade e tal, que ele às vezes acabava dando uma cochilada no culto. Quem nunca, né? Quem nunca? Ele nunca deu uma cochilada no culto. E, na época, o reverendo Arthur, que era pastor da igreja, sempre convidava amigos, seminaristas, para pregar na igreja. E quando o seminarista chegava lá, ele dizia que existia uma pessoa na igreja, um presbítero na igreja, que era o presbítero do presbitério, que dava o aval ou não para a ordenação de pastores. Nossa. Se o seminarista estivesse pregando bem, ótimo. Se a pregação tivesse sido ruim,
ele dormia. Então, isso não tinha jeito. O seminarista começava a pregar lá, o presbítero abaixava a cabeça e a gente sempre olhava para ele, né, e dizia: sinto muito, sua pregação não tá boa. Nossa, coitado. Então isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Então, Gediel, e nessas dificuldades que você comentou, e pensando financeiramente, teve algum momento da igreja que foi marcado por uma dificuldade financeira que você poderia comentar conosco também? Sim. Em relação às dificuldades financeiras, tivemos em 2009 o ápice dos problemas financeiros nossos. O reverendo pastor da época era o reverendo Marcelo Tolentino, um pastor fundamental para esta época da igreja, porque estava com o salário atrasado dele, com atraso em outras contas, e o presbitério fez uma reunião onde foi até sugerido para que fechássemos as portas, porque não tínhamos condições de ser uma igreja com aqueles problemas que estavam ocorrendo. E o Marcelo Tolentino, junto com o conselho da igreja, bateu o pé, ficamos firmes e sobrevivemos a isso. No ano seguinte, o reverendo Marcos Bonin foi como pastor auxiliar do Marcelo, junto com sua família, e deu um novo ânimo à igreja. E algumas pessoas começaram a participar da igreja, que começaram a mudar um pouco a história da Vila Linópolis. De uma igreja quase fechando as portas, para uma igreja em poucos meses já está fazendo uma reforma na igreja, trocando os pisos, trocando os vitrais da igreja, pintura nova. E algumas pessoas foram fundamentais nessa época, junto com esses pastores, que foi o presbítero, a família do presbítero Francisco, junto com seu filho Edir, o Eduardo Alniese, seu irmão Ricardo, seu Humberto, pessoas que começaram a frequentar a igreja e que deram um crescimento muito grande. E em 2015, uma coisa que era inacreditável acontecer com 5 anos dessa crise financeira, nós fizemos, num passo de fé muito grande, a reforma do salão social. Demolimos a casa que a gente tinha atrás, que já estava em precárias condições, e fizemos um salão de reuniões novo, com tudo novo, com 3 salas muito aconchegantes, com ar-condicionado, uma cozinha nova, uma reforma que desde 81, quando o reverendo Nodan Ederi, que era pastor da igreja, se sonhava com isso. O reverendo Nodan foi o primeiro a fazer uma maquete de reforma lá do salão social. Apenas depois de um grande problema financeiro, de uma persistência de orações dos membros da igreja, do pastor da igreja, do conselho, dos diáconos, é que conseguimos fazer essa reforma em 2015. E hoje nós temos lá o nosso salão social muito bem cuidado, a igreja muito mais com ares agradáveis às pessoas que lá frequentam. O Marcelo Tolentino, aliás, eu devo muito a ele, foi ele que me levou para o seminário, né? Foi ele que, nas conversas, me ajudou bastante. Então, um abraço, Marcelo Tolentino, e isso aquece o nosso coração. Saber que o nosso Deus, ele realmente nos sustenta, cuida, e desse problema de discussões de fechar. Poucos anos depois, nós estávamos ali fazendo uma reforma para a honra e glória de Deus. Isso aquece nosso coração para olhar para frente, né? Porque problemas teremos, mas quando a gente pega traz da memória tudo aquilo que Deus tem feito, isso aquece e fortalece a nossa fé. Sim. Você falou, né, do presbítero Euler, aproveitar o gancho, né? E com certeza passou muitas pessoas, né? Como o presbítero Euler mesmo, que são pedras fundamentais na nossa igreja. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas pessoas, né? Citasse algumas delas e a importância delas, né? Tanto na sua história como presbítero, como também nessa criação, né? Da formação da nossa igreja. Ela começou a igreja na casa do presbítero da igreja central, seu Joaquim e dona Janete. Eles tinham filhos e eles foram muito marcantes na história da igreja. Depois, o seu Joaquim era zelador da igreja central, o conselho solicitou a volta dele para ficar fixo na igreja, e só no final da vida dele eles voltaram para Linópolis, mas eram pessoas muito dedicadas, dedicadas ao trabalho. Tivemos lá muitas pessoas que participaram da igreja. Vou citar alguns nomes. Sim. O seu Benedito Pinto e Dona Carolina foram fundamentais para a igreja. Dona Carolina saía de casa em casa chamando as crianças
para a escola dominical. Seu Benedito tinha uma personalidade muito forte, então ele pregava muito bem. Na falta do pastor, ele pregava, ele era muito dedicado ao trabalho. O seu Delfino Lopes Ribeiro e seu filho Barnabé Lopes Ribeiro. O Barnabé foi por muitos anos conselheiro da mocidade e não tinha coisa melhor que fazer acampamento com ele. Ele lidava no acampamento e era muito bom. A presença do Barnabé influenciou muito minha vida, influenciou muito a igreja com relação ao seu trabalho. Seu Dirceu Marino, que foi presbítero, junto com a dona Diolinda. Dona Diolinda deu a primeira aula inaugural na escola dominical na casa do seu Joaquim. Depois ela voltou para a Central e depois veio a ser membro da Linópolis. Seu Dirceu, o marido dela, foi presbítero lá na igreja. Seu Levi Monteiro e dona Natalice também foram peças fundamentais. Eu me lembro que na época nos anos 70, 80, no final dos anos 70, 80, quando eu já estava lá na mocidade, no domingo à tarde a gente saía a pé, nos domingos, 2 horas, 3 horas da tarde, para fazer visitas a membros da mocidade. Seu Levi sempre com o violão lá, naquele solzinho quente de domingo à tarde, podia estar dormindo, descansando, e nós não estávamos lá trabalhando. Então o seu Levi foi muito marcante também na vida da Linópolis. O seu Arthur, dona Silvéria, também foi por muitos anos conselheiro da mocidade também e zelador da igreja. E seu Arthur não tinha jeito, ele já, mesmo com a idade já avançada, a gente pedia: seu Arthur, o senhor está proibido de subir no telhado para arrumar alguma coisa. E lá ia ele. Mas durante a semana lá ia ele com a escada toda balançando. E os diáconos hoje fez a gente comprar a escada nova. Fez comprar uma escada nova. O seu Arthur subia com aquele negócio balançando. Nunca reclamou. Não, nunca reclamou. Então foram pessoas marcantes. Tivemos inúmeras outras pessoas, como o senhor Rafael e dona Heloísa, professor de escola dominical. A Naide, que hoje está em nossa igreja, ela foi professora também de crianças. Seu Ernesto Saia, uma pessoa bem discreta também, mas tivemos uma congregação no Sartor e começou o trabalho dessa congregação na casa dele. Então o senhor Ernesto Saia era muito discreto, mas muito importante também no Sartori ali. A dona Cesarina Bolhoça, né, mãe da Maria do Carmo, também foi muito importante, que ela tinha filhos e tinha muita influência no bairro, levava muitas crianças para a igreja. Seu Constantino de Almeida, um senhor já falecido, também era muito fiel e dedicado nas orações também. Seu Antônio, dona Julieta Repache, pessoas que marcaram muito. Eu me lembro agora também, não posso deixar de citá-la, é a dona Diná Viesel. Ela foi superintendente da escola dominical num período muito forte, muito bom da escola dominical. Nós tínhamos mais de 100 alunos matriculados da escola dominical. Então era uma igreja muito forte nessa época da dona Diná e seu Samuel Viesel, que era o presbítero referente à igreja central que estava junto aos trabalhos lá. Foram épocas muito boas, muitas pessoas passaram por ali. O meu pai também, como organista, a dona Marli, esposa do seu Euler, como organista. E tivemos também, no ano de 88, uma pessoa que me marcou muito, que foi, na época, o licenciado, ele fez a sua licenciatura na igreja, o Adilson de Abreu. Foi fundamental na igreja de Vila Linópolis, fundamental na minha vida. Quando ele chegou lá, ele quebrou alguns paradigmas e eu considero a igreja antes do Adilson e depois do Adilson. Porque ele foi muito marcante, muito importante na vida da igreja. Com ele eu comecei a dar aulas também, coisa que eu não fazia, né? E foram pessoas que me marcaram muito. Você falou, né, o seu Joaquim e dona Janete, né? O seu Joaquim era um homem extremamente de oração, né? Eu lembro que, aliás, a gente tem um trabalho no artesanato lá na igreja que é fruto, né, da dona Janete, junto com a Henriqueta, cunhada da Diná, né? E então eles todo dia, na terça e quinta-feira que tinha um artesanato, desciam os dois, velhinhos, desciam, né, a rua da igreja, não aceitavam carona para ir nem para voltar. Então descia. Enquanto estava tendo aula, lá estava o seu Joaquim dentro do templo orando, um homem de oração, né? E o seu Arthur, quando a gente veio para cá em 2003, na casa pastoral, estava tendo algum problema no telhado.
E lá foi o seu Arthur, eu olhei assim e falei, rapaz, não vai dar certo, senão ele vai subir no telhado, né? Que ele subiu no telhado, arrumou, e eu tinha uma Pinscher. E quem já teve Pinscher sabe como é que é esse cachorro Pinscher, né? Quando ele colocou o primeiro pé no chão, ela foi lá e mordeu o calcanhar dele, né? Mas são histórias que a gente lembra. E do Seu Levi, né? Não vou, se a gente começar a falar do Seu Levi aqui, a gente vai dar muita risada e vai embora. Aliás, o seminarista, né? O pastor agora, né? Ele vai estar com a gente no dia 26, né? No último domingo, trazendo a palavra. Então nós somos gratos a Deus, né? Por essas pessoas que nos inspiram, né? Que trabalharam na nossa igreja, e a gente continua orando a Deus que Deus levante pessoas como elas, né? Que nos trabalhem, se dediquem sempre para a honra e glória de Deus. Alguns outros pastores também, pastor, que tiveram foram marcantes na nossa igreja, apesar de ter ficado um ano só, foram muito marcantes. O reverendo Nodan Eberic, que já é jubilado, sim, foi o pastor que foi o primeiro pastor da igreja organizado, foi ele que organizou a igreja. Certo. O reverendo Dario Pereira, que o sucedeu, também foi muito marcante na vida da igreja e em minha vida particular. Né? O reverendo Dario Pereira, que eu fiz minha profissão de fé com ele, quando ele era pastor, comecei a namorar na época com ele. E nos acampamentos, o reverendo Dario Pereira era muito, muito bom também. A gente não o conhecia, mas os acampamentos eram memoráveis naquela época. A gente, na minha época de mocidade, e depois de presbítero, de conselheiro da mocidade, acampamentos foi uma coisa que muito me marcou também. E é uma pena que hoje essa cultura de acampamento de igreja local tem diminuído, né? Sim. Você tem grandes acampamentos, né, estruturas, mas aquele acampamento da igreja local que envolve todo mundo, que envolve SAF trabalhando na cozinha, que envolve o PH trabalhando naquela parte logística, infelizmente isso meio que está se perdendo. Sim. Tomara a Deus que a gente consiga voltar, né, com essa prática. Tivemos antes, na época de congregação ainda, presbiterial, de ponto de pregação, tivemos lá 2 pastores muito marcantes também. Primeiro, o reverendo Silas Denúncio, que foi um dos melhores pastores que eu já conheci. Ele era muito bom. Que me batizou, aliás. Que batizou você? Que me batizou. O reverendo Silas Denúncio ele era pastor da igreja central e ele que dirigiu os trabalhos na igreja da Linópolis nessa época de congregação. Posteriormente, ele foi pastor da igreja da Linópolis e eu tive o prazer de trabalhar com ele. E o reverendo Silas Denúncio, no ano de 97, foi até engraçado, né? 97, ainda existia uma discussão se poderia ou não bater palmas na igreja. Olha só. É uma coisa até, hoje a gente fala, é até engraçado. E tivemos que fazer uma reunião para decidir se podia ou não bater palma. E olha, aquele mais pessoa contra as palmas. Depois da palestra que o reverendo Silas Denúncio deu, não tinha como não concordar com o reverendo Silas liberando as palmas. Então o reverendo Silas foi muito marcante, que ele era um pastor muito na frente do tempo. Sim. Silas Denúncio foi um dos melhores pastores que eu já tive. Tivemos o reverendo Ademar de Oliveira Godoy também, que era muito inteligente. Grego e hebraico ele dominava como ninguém. Posteriormente ele foi professor do seminário, mas marcou muito também a minha vida. Tivemos lá outros pastores, outros seminaristas também. O seminarista Gesiel, que hoje é pastor lá em Campinas, o Jair Macedo, o Manuel Mendes, que hoje está lá em Minas, o Giovanni, que hoje é pastor em Capivari, o Melquisedeque, e um outro seminarista que foi o filho do presbítero Arthur, o Arthur Júnior. Ele foi um seminarista que nasceu na Linópolis e foi enviado pela Linópolis ao seminário e depois ele foi pastor da nossa igreja. Na época dele também a igreja cresceu muito. E foi na época dele, em 87, se eu não me engano, eu tenho marcado aqui, em 2000. Porque a gente veio em 2003... Em 96, desculpa. Em 1996, por uma ideia dele de passar um filme lá no Conjunto Romano, onde existia muitas pessoas que eram um conjunto habitacional novo e muitas pessoas foram morar lá. E o Arthur teve a ideia de
produzir um filme lá, passar um filme evangelístico e depois fazer uma oração, cantar alguns cânticos e fazer uma oração pelo povo lá do Romano. Foi o embrião da criação da Igreja Presbiteriana Betel que hoje nós temos lá. 96. Então foi uma ideia de um filme que acabou virando igreja. Então o Arthur foi um dos pastores, seminarista, ele era na época, 96, mas foi um dos seminaristas muito marcantes na igreja. E quem que era o pastor na época da Linópolis? Em 96 era nesse ano, o reverendo Silas Denúncia. Olha que beleza, né? O reverendo Silas Denúncia era o pastor e o Arthur era seminarista. A humildade do pastor em comprar a ideia do seminarista, né? Às vezes a gente vê pastores que nem deixam o seminarista trabalhar. Não deixam. Mas, Gedão, você falou duas coisas aqui que me chamou a atenção. Do reverendo Adilson, né? Que quebrou muitas paradigmas, né? E também do reverendo Silas, né? Que em 97, essa questão das palmas. Então eu fico pensando assim, ao longo desses 45 anos, muita coisa na Linópolis mudou, né? Até assim, os presbíteros de terno, o pastor de terno, né? Que esse pastor da Linópolis é difícil, que ele não usa terno de jeito nenhum. Então muita coisa mudou. Eu queria que você falasse assim, dessa tanta coisa que aconteceu e mudou na igreja, o que é a identidade da igreja que você fala, isso aqui não mudou? Permanece desde os 45 anos atrás até hoje, essa DNA não mudou da igreja. Essa vontade evangelística. Eu acho que essa vontade, esse despertar evangelístico nunca mudou. Muitas coisas mudaram. Coisas que eram normais no início, hoje não são mais. Sim. Por exemplo, você citou essa questão do terno e gravata. Né? Quando eu fui eleito presbítero, realmente, a obrigação dos presbíteros era terno e gravata. Nos cultos, na Santa Sé, então, era obrigatório. Eu tive um ano que eu era presbítero e estava com dificuldades financeiras. E o terno não servia mais em mim. A gente vai engordando e não servia mais em mim. O reverendo Lauro Rossini Tonicar era pastor da igreja na época. Eu cheguei para ele e falei, pastor, eu não vou poder servir Santa Ceia porque eu não tenho paletó. Não tenho condição de comprar. E ele, com toda a sua sabedoria, ele me ensinou e ensinou a igreja que o importante não era o terno e gravata, mas que o importante era aquilo que a gente servia ao Senhor. Exato. É lógico que não iríamos lá com camisas ou com roupas extravagantes. Sim. Mas íamos com roupas sóbrias e poderíamos servir a Santa Ceia e ser presbítero da mesma forma. Então, na época do reverendo Lauro Rossini Tonicar, a gente quebrou um pouco essa questão do terno e gravata. Na minha época também, de mocidade inteira na frente para cantar cânticos, né? A gente citou de bater palmas, né? E eu me lembro também que na minha época, nossa, bater palmas então era muito mais complicado. No anos lá de começo dos anos 80, quando entrou a organização da igreja, 87, 88, e nós, só para desafiar as pessoas, cantávamos um cântico baseado no Salmo 98, dos Vencedores por Cristo, uma música dos Vencedores, que no final da música batia palmas ritmadas. Então a gente fazia... Colocava no louvor só para poder... Salmo 98, só para... Mas eram coisas que aconteciam na época. Hoje já o conjunto de louvor está lá na frente e dirige os cânticos. É uma época também eu participei também de uma época de muitas mudanças com relação à liturgia do culto. A liturgia do culto, pastor, nunca mudou. Nunca. Ela sempre foi a mesma. Louvor, contrição, adoração, confissão de pecados, né? Sempre teve esses elementos. Mas a questão das músicas sempre mudaram, né? E uma das coisas que mudou muito na igreja, e eu sempre digo isso, é uma frase que eu ouvi, é questão do grupo Vencedores por Cristo. Eu acho que os Vencedores por Cristo foram marcantes dentro da igreja e dentro da minha vida, como a música popular, como a Jovem Guarda foi importante para a música brasileira, os Vencedores foram importantes, foram a nossa Jovem Guarda para a igreja presbiteriana, porque eles introduziram a guitarra, a bateria, o baixo, os outros instrumentos musicais que até então eram proibidos. E isso foi entrando também aos poucos dentro da igreja presbiteriana.
Então o conjunto Vencedores por Cristo foi muito importante nesta mudança. Mas as reuniões de orações também eram muito fortes, muito grandes, muitas pessoas se dedicaram muito às orações para que estivéssemos comemorando esses 45 anos de igreja. Você falou, né, do DNA, esse DNA evangelístico, e eu vejo, né, na nossa estrutura, né, de igreja, o culto Kids como sendo um grande mecanismo evangelismo. Porque quando tem o culto Kids, sempre vem os parentes das crianças, né? Vem um avô, vem o tio, vem um primo, né? E como o conselho incentiva e aprova, e o nosso coração enche de alegria, né? De ver as crianças lá na frente, puxando a liturgia, né? Então essa identidade mesmo evangelística é muito legal. E você falou, né, do terno. Minha mãe, acho que foi ano passado, eu precisei colocar o terno, não sei por que eu coloquei o terno. Aí minha mãe falou assim, agora sim está parecendo um pastor. Falei, nossa, então obrigado, né? Depois de 3 anos agora eu estou parecendo um pastor. Né? Mas são paradigmas, né? Paradigmas que a gente vem, a gente entende, e dá risada, mas é bem bacana isso. Mas você falando nisso aí do seu pai e de sua mãe, eu me lembrei de um culto. Vocês eram crianças, não sei qual de vocês 3 eram crianças, e na hora que estavam vindo para a igreja, uma das crianças vomitou no terno do seu pai, lá no Sartori. E seu pai ficou desesperado, porque como que ele ia pregar sem o terno? Então fui eu. Provavelmente. Provavelmente fui eu. E eu emprestei o meu terno para ele. Ele pregou com o meu terno, ele era mais magrinho, ficou um pouco desajeitado, mas ele... sem terno eu não prego. Não, aliás, o meu pai, abraço pai, agora com 60 e poucos anos dele, que ele tá começando a usar bermuda na rua. Então ele vem passar férias aqui, aí a gente fala, vamos no centro? Aí ele já vai colocar calça. Falei, pai, vai colocar calça, tá um calor miserável, vamos lá no centro, você tá de férias. Agora que ele tá quebrando isso, né? Eu lembro quando a gente mudou de Brasília pra cá, que era um caminhão quebrou, alguém emprestou o terno pro meu pai pregar, porque ele falou que ele não ia pregar sem terno. Sim. E alguém emprestou o terno para ele. Seu pai era bem metódico com relação a isso mesmo. Você falou de evangelismo, né? E já indo pro final do nosso bate-papo, Deus tem abençoado muito a nossa igreja e algumas pessoas têm chegado na nossa igreja, né? Nós vamos fazer agora, no próximo domingo, nós temos batismo em pública, profissão de fé, e nós louvamos a Deus porque tem chegado pessoas, famílias, né, jovens, adultos. E o que você poderia falar para essa pessoal que está chegando, né, sobre a igreja, o que esperar da nossa igreja, uma palavra para esse povo que está realmente começando a participar da igreja de Vilarinópolis? Olha, as pessoas que estão chegando na igreja agora, e com a minha experiência já de presbítero de muitos anos e muito tempo dentro da igreja, as pessoas que estão chegando têm que prestar atenção num detalhe muito importante que é vital para a igreja. É a questão do pastorado. Muitas pessoas começam a frequentar a igreja por causa do pastor. Tivemos muitos problemas na nossa história que quando o pastor saiu da igreja, metade da igreja saiu com ele. Uhum. Eu acho que os novos membros que estão chegando têm que vir exclusivamente por Jesus, por Deus. Exato. Para frequentar uma igreja. Uhum. Não se pode prestar atenção em quem é o pastor da igreja ou na amizade que tem com o pastor da igreja. Uhum. O pastor não é eterno. Exato. O pastor pode mudar. E, infelizmente, tivemos muitos problemas quando saíram alguns pastores que eram carismáticos e depois acabaram saindo da igreja e muitas pessoas mudaram. Uhum. Então as pessoas que estão chegando agora, venham por Deus, venham para trabalhar pelo evangelho, trabalhar para o crescimento da igreja, e não por causa de pessoas ou por estar bem ou por amizade. Uhum. Essa é uma das palavras principais. Em relação a uma coisa que você disse também de crianças, do culto Kids. Eu também, na minha época de criança e de mocidade, as igrejas começavam porque as crianças iam na igreja. As crianças eram os primeiros a ir na igreja e depois os pais acabavam vindo. Muitas igrejas começou por causa disso. Então eu acho que as crianças são fundamentais na nossa igreja. E as sociedades internas, elas formam líderes. Uhum. Desde criança, eu me lembro de ter presidente, secretário,
infância, ainda na minha época, era Liga Juvenil, depois o CP, na adolescentes, na mocidade, depois no PH. Isso forma líderes. Então é uma coisa que, infelizmente, estamos em falta, mas é um apelo que a gente faz aos membros da nossa igreja para que voltemos a esse tempo, voltemos a formar líderes. Hoje as crianças estão na nossa igreja, estão muito ativas, a gente vê as netas participando e se preparando para isso. Na minha caminhada de igreja, eu me lembro que a gente fazia semanas de oração e cada sociedade iria dirigir uma noite. Quando era a vez das crianças da UCP, as crianças brigavam por estar à frente. Todas queriam estar à frente da reunião de oração, numa reunião de oração. Então é muito prazeroso ver hoje as nossas crianças cuidando da liturgia do culto, cuidando de envolver os seus pais. Exato. Envolver os seus pais no trabalho da igreja. E o futuro a gente vê com muita preocupação, né? Com muita preocupação. Pelo fato da igreja estar mudando tanto, o mundo está mudando tanto, e a gente vê com preocupação com relação aos compromissos que as pessoas têm ou não com a igreja. Exato. Às vezes é fácil a gente fazer uma programação. Agora, organizar a programação, poucas pessoas querem participar disso. Querem já ir na igreja, já ter as coisas prontas. Então essa é uma grande preocupação e um grande também dilema que a gente vive, de como convencer as pessoas a participar mais, a ter mais responsabilidades, a ter cargos na igreja que não influam na sua vida pessoal. Principalmente, né, porque tudo que a gente conversou aqui hoje, quando você falou de pessoas no passado, pessoas que realmente se dedicavam, né, buscavam crianças na rua, pessoas que iam de domingo à tarde, né, esse compromisso, e sempre lembrando, né, esse compromisso é com Deus, né, e esse compromisso com Deus, ele acontece dentro da comunidade, dentro da igreja, né. Então é isso, Gedão. Obrigado você que nos assistiu, nos acompanhou até agora, e nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus, porque nesses poucos minutos que aqui conversamos, muita história tem. Aliás, o Gediel está criando aí um livro da igreja, está quase pronto o livro com todas as histórias, coisas engraçadas, coisas mais difíceis que a igreja passou. Se Deus quiser, logo a gente vai conseguir também lançar esse livro, mas fica o convite para você vir nos conhecer, tomar um café conosco, louvar, agradecer a Deus conosco, e nós somos gratos a Deus, porque são 45 anos, e em tudo, né, Gedão, em tudo a gente viu a poderosa mão de Deus cuidando de nós, nos conduzindo pelo caminho certo, e a nossa oração que realmente, por mais 45 anos, Ele possa estar nos conduzindo, nos guiando, e quem sabe, né, daqui 45 anos, quem vai estar dirigindo esse podcast, lembre de nós, né, olha, há 45 anos teve o Lucas e o Gediel falando, e estamos aqui falando de novo. Tomara que eu esteja vivo para poder assistir esse podcast. Obrigado, Gedão, que Deus abençoe, obrigado, querida irmã, Deus abençoe vocês também. E parabéns, Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis.